irmãos, boa noite, amigos. Estamos aqui nesta noite para mais uma live do nosso Evangelho da Casa Espírita, da Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca. Este Evangelho acontece lá na Casa Espírita todas as terças-feiras a este horário, às 19 horas, porém, com a reclusão, com o isolamento social, nós estamos fazendo nos nossos lares as lives. E que nós possamos nos reunir em nome de Jesus neste momento, a fim de podermos vivenciar neste momento, refletindo para vivenciar os ensinamentos do Cristo. Então vamos pedir a Deus e a Jesus que possa nos intuir e possa nos envolver em sua luz bendita para que possamos fazer desse Evangelho um momento de luz em nossas vidas e do despertar da nossa vontade de sermos melhores para o futuro do nosso espírito imortal que somos. Que a tua luz, Senhor, se faça presente em nós neste momento de paz, de alegria e de estudo desse Evangelho, da reflexão desse Evangelho bendito. Então, nós estamos fazendo na sequência e hoje vamos finalizar o capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos. E hoje nós vamos falar do item 11, um item muito importante também para a nossa vida, principalmente na atualidade, né? Cuidar do corpo e do espírito. Georges é o espírito protetor que nos traz essa lição. E essa mensagem é de Paris, 1863. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira na carne, para que essa prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade. O corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? O embate entre eles parece inevitável. É difícil chegar ao segredo do equilíbrio. Dois sistemas se defrontam neste caso: o dos ascetas, que desejam abater o corpo, e o dos materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado dessas duas correntes, fervilha a multidão dos indiferentes, que sem convicção nem paixão, amam com tibieza e gozam com parcimônia. Onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência de viver? Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o fez cometer e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido é pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não, a perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o
humilhai-o, mortificai-o. É esse o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus, e o único que conduz à perfeição. Nós precisamos refletir muito a respeito dessa questão, né? E também Emmanuel, ele diz para nós que o corpo físico é o campo mais elevado de trabalho que a evolução nos oferece na Terra em nome do Criador. Eu achei bem linda essa frase e vamos começar a refletir nessa lição lá quando nós estamos no plano espiritual. Para nós reencarnarmos, todos sabemos que nós fazemos um planejamento reencarnatório. A gente não vem aqui, cai de paraquedas e vai vivendo a vida sem ter uma razão de ser. Primeiro que não vamos chegar aqui na família aleatoriamente também. Aquela história que a cegonha deixou o neném na porta errada, não existe. Né? Então, nós temos um planejamento reencarnatório feito por longos anos no plano espiritual, pelos construtores desse planejamento e por nós, porque nós hoje já temos condições de também palpitar no nosso planejamento reencarnatório, aceitando as oportunidades que nos são dadas e muitas vezes pedindo oportunidades que ainda nós não temos nem condições de fazer, mas que os espíritos amigos, vendo se nós temos essa condição, nos auxilia para que a gente possa vir aqui para praticar as nossas tarefas, a nossa missão como espíritos encarnados. Porém, lá também nós decidimos como será o nosso corpo, né? Como eu vou ser, homem, mulher, em que circunstâncias eu vou ter meu corpo. Por quê? Porque dependendo daquilo que eu vim como missão, eu preciso ter um corpo que me proporcione a oportunidade de trabalhar e cumprir aquela missão. Né? Se eu tenho uma missão com a humanidade, ou se a minha missão é de reflexões, cada um de nós vem com uma missão, com uma oportunidade de crescimento espiritual. E isso nós planejamos lá no mundo espiritual. Né? Então, quando a gente reencarna, para começar, que nós para reencarnarmos precisamos de um corpo, que é o da nossa mãe. Então, através, né, da amorosidade desses pais que vão nos receber, dessa gestação maravilhosa em que o corpo vai se formando, vai se moldando, a espiritualidade auxiliando, nós como espíritos acompanhando esse processo, né, e depois nos preparando para o momento da encarnação em si, quando nascemos. Então, nosso corpo é formado dentro de um outro corpo, que é das nossas mães. E aí, nós reencarnamos. E nós precisamos do alimento que vem do corpo da nossa mãe. Né? E aí nós vamos crescendo, vamos aprendendo a comer outras coisas para alimentar o corpo, para o desenvolvimento do nosso corpo físico, né? Nós vamos crescendo e à medida que vamos crescendo, vamos mudando a alimentação, vamos mudando os nossos hábitos. E também, nesse período, vamos sendo moldados pelos nossos pais naquelas dificuldades que nós já apresentamos quando crianças. Então, o trabalho dos pais com o corpo e com o espírito desse ser que ele acolhe em seu lar é muito importante, porque nós vamos dar um impulso para que eles possam se desenvolver cada vez mais e melhor na vida adulta. Né? Mas nós precisamos dessa mão, dessa ajuda dos nossos pais para que o nosso corpo se desenvolva saudável. Né? Agora, depois, quando nós já temos o controle do nosso próprio corpo, que nós nos alimentamos, que nós cuidamos dele quando nós já somos mais velhos, né? Mais adultos, e que nós já sabemos o que é melhor para nós na alimentação, é que nós vamos muitas vezes descuidando do nosso corpo com os excessos que vamos fazendo com ele. Né? Muitas vezes podemos participar de grupos de amigos, vamos
abusar do álcool, das drogas, né, do sexo, e não damos a devida importância para esse corpo que é o nosso instrumento de trabalho para a vida terrena, né? E como disse o humano, o corpo é divino, é sublime, porque é a oportunidade que nós temos de estar aqui, cumprindo a nossa missão. E a nossa missão para conosco mesmo, fazendo as transformações que eu, como espírito imortal que sou, preciso fazer para minha evolução espiritual. E eu já venho com esse planejamento moldado. E muitas vezes me entrego a tantas coisas da vida material que me esqueço desse compromisso e do que eu tenho que resguardar o meu corpo físico. E aí, quando eu chego na idade adulta, que muitas vezes adquiri durante a minha adolescência, e quando eu vou entrando na idade adulta, não cuidei devidamente e vou sofrer as consequências disso na hora em que eu preciso dele para cumprir a missão a que vim. Então, nós temos que ter muito cuidado e cuidar muito bem do nosso corpo. Hoje em dia, né, se fala tanto das academias, de fazer exercícios, né, de que é importante para o corpo poder se desenvolver, para o corpo poder se manter sadio. E precisamos mesmo. Até eu devo confessar que há alguns anos atrás eu achava assim que era um absurdo a gente cuidar tanto dessa parte física. Mas aí eu comecei a compreender que antigamente, no tempo da minha avó, onde que lavava roupa? As mulheres iam lavar roupa no rio. Então tinha que fazer aquela caminhada até o rio para lavar roupa. Ficava abaixada lavando roupa, lavando roupa, lavando roupa. Tinham os filhos em casa, porque todo esse exercício que se fazia, que não ficavam paradas o dia todo, né, na limpeza da casa, em pendura a roupa, lava a roupa no rio, vai pendura a roupa no varal, recolhe a roupa do varal, e dobra a roupa, e guarda a roupa. Esses exercícios mantinham essas mulheres mais fortalecidas. Então elas tinham facilidade em ter nenéns, né? Tanto que quase todos eram feitos em casa por parteiras que moravam por perto, pessoas que podiam ajudar, e muitas vezes era mesmo o próprio marido que ajudava no parto. Mas porque elas tinham uma vida muito ativa, né? Ia levar os filhos na escola, andava quilômetros para chegar na escola, ia levar, voltava, fazia o que tinha que fazer no lar, ia buscar, depois voltava de novo, até que os filhos aprendiam a ir sozinhos. Então, era uma vida muito mais ativa fisicamente. Hoje em dia, a nossa vida é mais paradinha, né? Então, fala que é sedentária. Por quê? Porque a gente faz o trabalho dentro de casa, né? As que fazem o trabalho no lar, mas também vai trabalhar fora e vai como? Pega o carro na garagem, vai para o trabalho, deixa o carro, entra no lugar, senta e trabalha. Volta para o carro, volta para casa. E em casa ainda faz mais algumas atividades. Mas hoje nós fazemos bem menos, né? Hoje a gente põe a roupa na máquina, tira da máquina, põe na secadora, tira da secadora, dobra e guarda, né? Cadê os exercícios que eles faziam antigamente? Hoje, os partos são um pouco mais difíceis por conta dessa situação toda em que nós fomos nos colocando diante da evolução da tecnologia, né, que nos proporciona tanto bem-estar, mas que também nos limita nesses momentos de exercícios e a gente poder fazer alguma coisa externamente. Então, por isso que as academias estão repletas, né? Os lugares de caminhada tem sempre muita gente, porque nós precisamos realmente exercitar, porque o nosso coração precisa desses exercícios também para poder estar sempre ativo, né? A nossa circulação e tudo mais. Então nós precisamos desse cuidado com o nosso corpo. Então, não é o bem-estar no sentido de querer um corpo perfeito, mas o bem-estar do corpo para poder desenvolver as tarefas a que viemos aqui na Terra, né? Então, nessa questão também,
os exageros em que idolatra-se o corpo de uma tal maneira, sem se preocupar qual foi a finalidade desse corpo estar aqui, né? E aí a gente acaba se perdendo também na materialidade e deixamos de cuidar da nossa alma, e que não podemos. Tem que ter um equilíbrio. Cuidar do corpo para ser um instrumento de progresso da alma, né, aqui na Terra. Então nós precisamos ter esse cuidado com os dois, observando, conhecendo os limites do corpo de cada um, porque cada um tem o seu limite, buscando formas que hoje a ciência tem tantos meios de que a gente possa se cuidar para estar melhor, estar bem saudável, para podermos realmente sermos completistas, porque cumprir a missão, né, por completo aqui na Terra e realmente desencarnarmos no tempo em que nós programamos no plano espiritual e não ir embora antes porque nós não cuidamos do corpo e o corpo não está aguentando mais a nossa vida. E aí chega num determinado momento, você tem um problema de coração, tem um infarto fulminante e desencarna. E chegar lá, metade da encarnação não foi cumprida, porque nós não cuidamos devidamente do nosso corpo. Então, olha a importância de cuidar desta máquina divina, porque é uma engrenagem que só mesmo Deus, na sua magnitude, para poder nos proporcionar essa máquina tão perfeita, e que nós muitas vezes descuidamos dela, né? Então, que nós possamos pensar nisso. E o que eu estou fazendo para manter esse equilíbrio? Porque eu também preciso conhecer as leis divinas, respeitar o meu corpo, mas, porém, trabalhar com as minhas dificuldades de relacionamento, minhas dificuldades comigo mesma, e poder realmente crescer como espíritos imortais que somos enquanto estamos na Terra. Porque aqui é que nós damos o passo maior para o nosso crescimento, porque aqui a gente vem fazer a prova, não é escrita, é vivenciada aqui a prova, né? Então essa prova que nós íamos fazer aqui é que nos vai realmente dar a oportunidade de galgar um degrau na evolução do espírito imortal que somos. Então nós precisamos unir o bem-estar do corpo e o bem-estar da alma. E como nós fazemos isso? Nos conhecendo o limite do nosso corpo, conhecendo, eu tenho um limite no corpo, e o que é que eu posso fazer para a minha evolução dentro daquele limite que eu tenho, né? Então, nós vamos encontrar com certeza o que fazer, porque nós temos os amigos espirituais, cada um tem o seu, e que ele nos orienta, eles nos envolvem, ele nos traz e nos dá a oportunidade de ouvi-los, se nós ligarmos o nosso pensamento a eles, né? E aí nós vamos saber o que fazer na realidade, mas que nós devemos cuidar com muito zelo, com muito amor deste corpo que é uma criação divina, né? E que tanto cuidado nossas mães tiveram para cuidar de nós enquanto estávamos gestantes, estava gestante, e depois quando nascemos, e nós cuidando dos nossos filhos, sentindo-os crescer dentro de nós, podendo trazê-los ao mundo e orientá-los para a caminhada da reencarnação. Então vejam que é um conjunto, e o quanto nós precisamos ser gratos a Deus, aos nossos pais, por esse corpo que nós temos e pela oportunidade de que nos deram de estarmos aqui encarnados. Não importa o que e como foram, eles fizeram por nós aquilo que eles davam conta de fazer. Porém, nos deram a vida, nos deram a oportunidade bendita de vivenciarmos o Evangelho de Jesus aqui na Terra. Então, vamos voltar o nosso pensamento para esse momento
que nós estamos tendo a oportunidade de despertar. Por isso que esse capítulo está este item está no capítulo Sede Perfeitos. Porque não é a perfeição da forma física, mas é a perfeição do cuidado que eu tenho para com o meu corpo e para poder realmente trabalhar os meus sentimentos, o meu progresso como espírito mortal. Isso é muito bonito, né? Então, muitas vezes nós não damos a devida importância para ele e também deixamos de lado e achamos que é só cuidar do espírito. Também não é. Porque se a gente não cuidar do nosso corpo, como é que nós vamos ter progresso? Como é que nós vamos ter força? Como é que nós vamos desenvolver a nossa tarefa como espíritos, né, encarnados aqui na Terra, se não cuidarmos do nosso corpo? Né? Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Precisamos senti-lo como um vaso sublime, delicado, que realmente, olha, e assim eu fico até emocionada de falar disso, porque é tão lindo, né? Nós passamos por tantas fases na nossa vida, né? O quanto nós mudamos o corpo durante a nossa existência toda, né? E o quanto ele nos proporcionou as oportunidades benditas que nos foram dadas para poder cuidar desse corpo bendito, né? E para poder trabalhar com os nossos sentimentos. Se nós pararmos para pensar em cada fase da nossa vida, de criança, de adulto, né, de adolescente, de adulto, bebê, criança, adolescente, adulto, né, o quanto nós tivemos de mudanças. E como é bonito a gente poder ver que nós já fizemos a caminhada, né? Então hoje, mais ainda, né, que já estou na fase de idoso, o cuidado com esse corpo para que ele continue me dando a oportunidade de trabalhar, né? Trabalhar para me conhecer, para me libertar, né, para eu tirar essas amarras que me prendem ao passado, para eu poder fazer com que o meu espírito drene dele aquilo que eu trouxe para trabalhar de verdade, né, que eu trouxe para expurgar, para ser um pouco melhor numa próxima encarnação. Nós estamos indo para um mundo de regeneração e temos que fazer a nossa parte. A nossa parte nós só fazemos quando temos esforço. E temos força física para isso. Porque muitas vezes o espírito tem vontade, quero, mas o corpo não ajuda. Então, dentro do meu limite, o que é que eu posso fazer? Né? E não ficar se lamentando, porque eu não posso, porque meu corpo não faz, porque eu não dou conta. Então faz aquilo que a gente pode fazer. Porque todo mundo pode fazer alguma coisa para o seu próprio bem e para o bem daqueles que estão junto dele e para a humanidade de alguma forma, né? Mesmo que seja ficar sentadinho orando por todos, né? É uma bênção poder orar pelas pessoas. Então todos nós temos a possibilidade de fazer algo de bom por nós, pelos nossos entes queridos e pela humanidade. Basta que eu consiga enxergar isso. Mas eu preciso enxergar. Então vamos pensar, refletir, o que nós estamos fazendo com o nosso corpo, como ele está servindo de instrumento realmente para a minha evolução, né? E o que eu estou fazendo para evoluir, o que eu estou buscando na vida. Então, primeiro nós vamos fazer o momento do passe, né? Que sabemos que na nossa casa aconteceria o passe agora e a nossa equipe de passe está dando os passes à distância. Então, nesse momento, nós vamos nos preparar para o passe. Eu peço a todos que possam, por um instante, respirar profundamente, a fim de poder relaxar o corpo e a mente, buscando a figura de Jesus,
ou uma flor, um lugar da natureza em que se sinta envolvido pela presença desse amigo querido. E vamos nos manter nesse ambiente ou na presença de Jesus para podermos receber as bênçãos do passe. Agora não é momento de pensar em ninguém, apenas em Jesus, porque é o momento de nós recebermos estas bênçãos. Pensamento firme nesse Mestre querido. E ainda recebendo os benefícios do passe, envolvidos pela luz do amor do Cristo, sentindo o nosso corpo leve, a nossa mente feliz, o nosso pensamento, vibrações de amor. Vamos pedir a Jesus que envolva os nossos entes queridos em nossos lares, dando a cada um o benefício que necessita para se sentir fortalecido e amparado pela tua luz, divino amigo. Vamos rogar, Jesus, e mante o nosso lar de luz, para que tua luz, o teu amor e a tua paz aqui permaneçam. E vamos pedir que Jesus também envolva os nossos entes queridos que estão em seus lares, nossos amigos, a nossa família, e a todos os espíritos encarnados e desencarnados deste orbe terrestre, que neste momento sintam o benefício desta luz, dessas vibrações amorosas vindas do alto. Rogamos, Jesus, que tuas bênçãos possam envolver os dirigentes de todos os países desta terra de amor, desta terra azul, iluminada pela tua luz, para que também se sintam fortalecidos e que suas decisões, Senhor, ao destino das nações, sejam amparadas nas leis divinas. E que nós, Senhor, possamos manter os nossos pensamentos elevados, possamos nos manter em oração, possamos nos manter cumprindo as leis divinas em nossas vidas, para podermos ser seus servidores aqui na terra, auxiliando os teus mensageiros de amor
a auxiliar a tantos quanto cruzam o nosso caminho ou o nosso pensamento. E em gratidão pela oportunidade da vida que nos deste, ó Pai, Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o teu nome, venha a nós o teu reino de amor, e seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, e perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes, Senhor, cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal que ainda há em nós, porque teu é o reino de amor, de luz, de paz e misericórdia. Nossa imensa gratidão pelo corpo perfeito que temos, pela oportunidade de podermos estar aqui reunidos neste momento, rogando a Ti, Senhor, paz e alegria a todos. Obrigada mais uma vez pela luz do Teu Evangelho em nossas vidas. Que assim seja. E assim, amigos, terminamos mais um Evangelho dessa semana. Lembrando que o Evangelho na nossa casa é às terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas e, por enquanto, feitas em nossos lares pelas lives. Então estejam todos tranquilos em seus lares, envolvidos pelo amor de Jesus, e possamos, acolhidos com nossos entes queridos, vivenciarmos a nossa vida com harmonia e com paz em nossos corações. Um grande abraço a todos e até a próxima, se a Deus assim o permitir.